Em Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O que que a palavra quer dizer? Que é uma demonstração de descanso que Deus dá para nós, mas não é descanso que nós é acostumado a fazer. Tipo, vou chegar em casa, sentar no meu sofá, dormir, deitar. Não. É um outro tipo de descanso que você logo já vai saber. E esse tipo de descanso é Jesus que faz. Por quê? Porque é capaz de conduzir as pessoas ao descanso espiritual. Mas o porquê esse descanso espiritual? Vou explicar. Muitas das vezes a sua alma tá naqueles dias abatida, que não tem pra onde ir, não sabe o que fazer. Tá com o coração angustiado, a alma abatida e não sabe o jeito que faz, como que faz. Tá na perdição, não sabe o que faz. É quando a sua alma não tá descansando. Mas afinal, que com certeza vocês estão perguntando o que é conduzir as pessoas ao descanso espiritual? É quando Deus conduz nós a descansar. O que significa? Quando nós está com dificuldade, com aquela luta espiritual, sabe que nós não tem muito o que fazer, que nós não tem descanso na espiritualidade, é isso. Que não importa o que você está passando, que Deus vai lá e te descansa, mas para isso você tem que orar, pedir para Ele, falar: Senhor, eu repreendo todo o mal que há e aqui é meu coração, então, por favor, descanse o meu coração, porque eu creio. Porque o descanso da espiritualidade é quando você não tem o que fazer, não sabe, tá na angústia e não sabe o que fazer. E é quando Deus, né, vai lá e põe o descanso espiritual. O que é pôr o descanso espiritual? É quando acalma o seu coração. Fala com você e fala: acalme-se, eu sou teu Deus e estou com você. Mas eu vou explicar logo o porquê esse vazio às vezes que você sente. Bora lá. No versículo 13 vai dizer que e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que é? Que é quando a palavra dele é eficaz, quando a palavra dele é viva, quando a palavra de Deus é cheia do Espírito Santo, que fala com nós tremendo, é quando a palavra produz na alma, sabe? Quando toca na nossa alma, é isso. E também, uma das anotações que eu preciso de fazer, que eu achei muito importante, é: um dia você vai ver julgado diante dele, e a ele que devemos prestar conta. O que é essa parte quando fala prestar conta? É quando nós de Deus fica carregado, como é que eu posso dizer? De buscar almas para Deus. É quando nós tem que carregar almas para Deus. O que é carregar almas para Deus? Quando Deus toca para você ir lá orar para a pessoa, dar um recado para ela, mas você vai lá e não dá. E o que é prestar conta do que fizemos e não fizemos? Quando fala disso, que Deus vai mostrar o que nós fizemos, mas também o que nós não fez, que vai ser mostrado lá no juízo final, que quer dizer. E também fala que Jesus intercede por nós, que isso é uma pura verdade. E devemos estar confiantes em nós aproximar de Deus. Porque muitas das vezes agora vai indo a primeira. Não tem aquela palavra do descanso espiritual? É isso. Quando fala para aproximar de Deus, o que acontece? Muitas das vezes a gente tem uma desculpa: eu tô cansado, eu estudei, eu trabalhei o dia todo. Desculpas que fala que nós não tem descanso e não tem tempo de aproximar de Deus, é isso. Muitas vezes a gente tem desculpa e fala: não tenho tempo para Deus e nem tempo do que Ele quer. Não sei o que Ele quer de mim, eu não tenho tempo para isso. É isso. O que quer dizer? Mas eu não tô falando isso. É que muitas das vezes, como eu posso explicar melhor? Deixa eu me ver. Muitas das vezes a gente bota a culpa no nosso trabalho, curso, o que nós faz, escola, que não dá tempo de aproximar de Deus. Muitas das vezes a gente fala que não teve tempo de aproximar de Deus porque tava na escola, trabalhando, arrumando a casa, enfim. O que nós faz no dia a dia. Só que o que nós não põe a culpa em nós mesmos. Por quê? Se nós tem tempo de ver TV 1 minuto,
Nem se for pra ver jornal ou ver celular, por que nós não tem tempo 1 minuto pra Deus? Por que nós não tem segundos do tempo pra Deus e pra mexer em celular tem? Mas antes de nós culpar o nosso trabalho, escola, culpar a casa, culpar que eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que fazer, não. Você culpa você. Nós não pode culpar as outras coisas, porque a culpa é nossa que não tem tempo para Deus. Por quê? Aqui vem no celular que nos dá misericórdia e nos ajuda a encontrar graça em momentos de necessidade. O que significa? Que muitas das vezes a gente bota em culpa em tudo, que é o nosso chefe que atrapalha de nós ir lá e orar para Deus, mas não é o nosso chefe, é nós mesmos. Como assim? A gente fala que nós não conseguimos ser a prioridade de Deus, né? Ter Deus como a prioridade por conta do nosso chefe, trabalho e tudo, mas não, é nosso, porque a gente tem que ter 1 minuto do tempo, porque se nós temos 1 minuto do tempo para mexer em celular ou em TV, a gente tem que ter 1 minuto com Deus. Nem se fosse uma oração de agradecimento, de ficar uma horinha orando, mas tem que ter 1 minuto com Deus. Ele deve ser a sua prioridade assim quando você acorda. Ah, mas só que eu trabalho, você não sabe o que eu passo. Mas eu sei que Deus sabe que você passa, mas 1 minuto pra ele vale a pena, porque eu tenho certeza que nisso que eu tô falando, vocês têm 1 minuto pra mexer no celular, 1 minuto pra ver TV, nem pra ver o jornal da TV, mas você tem. E 1 minuto com Deus, que pode te livrar das necessidades, não tem. E quando essa palavra quer dizer eficaz, quer dizer que é pra nós ver se faz sentido aquilo que nós faz, analisar. Será que nós está servindo para Deus? O que nós está fazendo? Você está servindo a Deus? O que está acontecendo? Essa que é a pergunta. Porque é mais fácil de nós botar a culpa, como eu disse, do nosso emprego, da nossa casa, culpar a nossa família, mas nunca é nós o culpado. O erro é sempre da pessoa ou do lugar que nós está. Nunca é nossa. E a palavra diz: encontrar a graça em momentos de necessidade. No caso, o que quer dizer? Que se nós ter tempo para Deus, Ele vai dar a sua misericórdia por nós. O que é? Não tem aquela da alma que eu acabei de falar do descanso? É isso. Quando você está num momento de misericórdia, precisando dele, Ele vai. Mas você tem que orar, pedir para Deus e falar: Senhor, eu creio que me afastei de você, eu creio que eu errei, mas estou aqui com o coração quebrantado. Me ajuda o que estiver atrapalhando do meu mundo espiritual. Me ajuda o que estiver atrapalhando de eu não descansar em paz com o meu mundo espiritual. Me ajuda porque Ele ajuda, Ele vai fazer você descansar espiritual. Mas para isso, nós temos que reconhecer o erro. E não ficar no erro. Não botar a culpa na pessoa, no chefe, no que for. Não botar a culpa na casa, nem no filho, nem no marido, na esposa, nem em nada. Nós temos que nos analisar, porque a culpa é nossa. É nós que tem que ter tempo para Deus, não é a pessoa, é nós. Porque se nós só olhar pro mundo, a gente não vai ter tempo para Deus nunca. A culpa é nossa mesmo que tem que ter tempo com Deus. E aqui também fala que eu achei muito bom, que ajuda a encontrar a graça em momentos de necessidade. Então, se você descansar em Deus e ter um momento com Ele vai te ajudar você a ter graça. O que é graça de necessidade? Quando você tá passando por provas, às vezes na sua casa falta alguma coisa, às vezes você quer ter aquela casa nova, você quer ter coisas, mas você não tá espiritualmente bom. O que é bom? É quebrantada com Deus, falando com Deus. Quando fala que é para adorar Ele, porque a graça dele, em momento certo, vem a sua necessidade, sabe o que significa? Que Ele vai tirar as suas necessidades. Se você colocar tudo nas mãos dele, colocar ele como a sua prioridade, ele vai tirar suas necessidades, porque é muito fácil quando nós está lá fora rindo pro mundo lá fora, mas só Deus sabe que nós é aqui dentro de casa. Ele sabe o sofrimento por dentro. Fora a gente ri, dá risada com nossos amigos, faz piadas. Mas aqui em casa, quando chega nas casas nossas, só Deus sabe por dentro que nós passa. A necessidade, a provação que nós passa. Por isso que a gente sempre tem que priorizar Deus. Porque a nossa provação não é para sempre. Mas como nós queremos que Deus tire a nossa necessidade, sendo que nós não tá priorizando Ele, bota a culpa em outras coisas, mas nunca para pensar que é nós que estamos se afastando de Deus. Aí eu tenho uma pergunta. Você acha que
Se Deus fosse ruim assim, ele não teria luta com você espiritual? Ele tem a luta com você, mas você precisa melhorar e se esforçar. Porque não adianta dele melhorar suas necessidades, você não está nem aí para o que ele quer ouvir. Que como eu disse, na hora quando ele fala que vai melhorar a sua necessidade, significa que ele vai tirar a sua necessidade. O que significa? Que você vai ser aprovado das suas provações, que você vai poder rir em casa, vai poder falar, grande, grande é teu nome, Senhor, adorar o nome dele, porque fora de casa é muito fácil você estar rindo na roda de amigos, familiares, mas dentro de casa você não sabe, a pessoa não sabe o que você está sentindo por dentro, só Deus. Muitas vezes eu falo, Senhor, só o Senhor sabe o porquê que eu estou rindo lá fora e aqui dentro você sabe como é que eu estou. Porque a minha alegria é outra coisa, mas só você sabe a luta que eu tô passando. É dessa forma. E Deus tá aí porque ele vai tirar sua necessidade de prova. Crer é porque ele é necessário prova. Ah, mas por que é necessário provação? Pra ele ver se você vai continuar reto no caminho dele, pra ver se você vai ser, pra ver se ele vai ser a sua prioridade. Porque Deus é a prioridade. Nossa, não adianta nós culpar outra pessoa e nunca parar pra pensar o que nós estamos fazendo. E uma coisa muito de memória, uma pergunta na verdade que eu fiz é: o que aprendemos com essa palavra? Eu posso falar por mim e falar pra você agora. Aprendemos sobre o descanso prometido por Deus, a confiança dele e a importância, sabe do quê? De nunca perder a fé com Deus. O que seria isso? De nós sempre descansar em Deus e nunca perder a confiança nele. Porque se nós tivermos confiança, Deus vai te ajudar, vai te salvar. Mas não adianta de nós botar a culpa no fulano e tal e nunca nos observar primeiro. Porque antes de nós falar da pessoa, nós temos que nos olhar primeiro. Nós temos que reparar em nós, não é no ser humano. Porque é muito fácil de nós botar um erro que a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu trabalho, que não deixou ter tempo com Deus. Mas não. A culpa é nossa que não vê o quanto Deus é maravilhoso. A gente tem que priorizar Deus, não importa como, mas nós tem. Porque fala, a confiança, nós sempre tem que ter em Deus. O porquê? Porque ele é a nossa luz do fim do túnel. Ele é, não adianta nós querer saber coisas que só ele sabe, é tudo no tempo e na hora dele. Você pode estar com o coração quebrantado, com a guerra espiritual, mas Deus sabe de tudo o que você passa, ele sabe. Porque a importância de não desistir da fé é muita. Porque muitas das vezes nós não temos fé em Deus. O que é? Ah, mas eu tenho fé. Sim, você pode ter fé, mas eu tô falando a questão que a gente pode orar, pedir para Deus e ter fé por fora, mas por dentro. Será que nós tem fé? Será que o que nós pede para Deus a gente tem fé que ele vai entregar? Porque não adianta Deus estar aqui falando e não ter mente para pensar naquilo que eu tô falando. Por isso que eu falo que é muito importante de nós ter fé e nunca desistir. Por quê? Porque a fé é um instrumento também. Se a gente desistir da fé, já era. A gente não pode desistir da fé porque o que Deus tem para nós é maior e melhor do que o mundo tem para oferecer. Muitas vezes a gente sabe em que fé nós temos? No homem. A gente tem fé no homem, espera no homem e esquece de esperar em Deus. Esquece de pedir para Deus, esquece que ele é a nossa prioridade. Por isso que às vezes as coisas acontecem. Para isso, a gente tem que deixar Deus como a prioridade. Não adianta eu estar aqui falando e não ter tempo com Deus. É isso que eu tô falando. Muitas vezes a gente prega, mas a gente tem que ver o que nós está falando. É porque eu analisei e falei. Tudo bem, essa vai ser a palavra que eu vou entregar. E é isso, nunca nós pode desistir da fé. E uma coisa muito interessante aqui é porque eu comprei um devocional e eu anotei umas partes muito interessantes. A gente sempre tem tempo pra ver qual vai ser o próximo episódio daquela série, daquela novela, qual que vai ser a continuação daquele filme, o próximo capítulo de um tal livro que nós gostamos de ler e tudo. Mas uma coisa importante, será que a gente lembra de Deus? Será que a gente pensa o que é o plano de Deus? Qual que é o próximo instrumento que Deus quer que nós use? Qual é o recado que Deus quer que nós fala para o ser humano?
Aqui fala, muitos aproveitam a oportunidade para domingar. Que isso não é errado, inclusive, porque domingar não é você não aproveitar a vida. E pode, mas na questão fala que às vezes nós esquecemos que o domingo, além do tempo de descanso, além do tempo de diversão que nós temos, dos melhores momentos que temos, a gente esquece, sabe o quê? Que o domingo é o dia do Senhor. Ah, mas domingo é só o dia do Senhor? Não é só domingo, é todos os dias que devemos adorar Ele. Mas domingo é uma exceção mesmo. Mas todo dia nós temos que servir a Deus. Sim, todo dia nós temos que adorar a Deus. Mas a gente não pode esquecer nunca de domingo. Que muitas das vezes tem gente que deixa de tomar a Santa Ceia pra ficar vendo um episódio da série que vai ver, pra ficar vendo mais um capítulo da música ou pra ficar curtindo. Ah, mas é errado curtir? Não é errado você curtir a vida, mas pra você abandonar Deus. Porque uma coisa é você passear em momentos de diversão, mas outra coisa é você também ter tempo pra Deus e dividir seu tempo com Deus e com o que você quer fazer no domingo. É diferente, porque você não pode esquecer que Deus é maior e melhor que tudo. Porque aqui também fala que o domingo é o dia do Senhor. É quando nós temos em comunhão, louvamos, adoramos e ouvimos a sua palavra. E exporta os estudos. Mas é só domingo? Não, é porque o título daqui é domingo. Aqui o título é domingo e por isso que eu estou falando sobre domingo. Muitas vezes a gente esquece a importância de Deus. Às vezes a gente fica tão ansiosa por que vai acontecer em episódios que nem vai valer a pena, que a gente esquece de Deus. Como assim? A gente esquece que novelas não é real, coisas de série não é real, coisas de filme a gente pode ver que não é real. A gente tá vivendo um mundo de fantasia. Mas como eu posso explicar esse mundo de fantasia? Significa que a gente não tá vivendo no mundo espiritual com Deus, a gente não tá tendo tempo para deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida. Por quê? Que em vez de nós estar lá com Deus, a gente prefere ficar vendo o quê? Um episódio do que vai acontecer na série, o que vai ser a continuação do filme, mais ou menos quando a gente quer saber. E isso é uma pura verdade que está acontecendo. E também aqui fala que o nosso mundo não é como as novelas, o último capítulo da nossa existência é bem mais melhor, sabe por quê? Porque nós vai ter cada dia uma comunhão com Deus diferente, cada dia uma presença de Deus enorme. Ah, mas você vai me dizer que é errado fazer as coisas, aproveitar o domingo, sair, viajar? Não é errado você viajar, aproveitar o domingo. Mas você sempre tem que lembrar que Deus está no centro de tudo. Não é pecado você aproveitar sua vida, mas só que é pecado você não ver o que Deus tem para te dizer. É errado você não priorizar Deus e priorizar o que você tem. É errado você se esquecer de Deus. Mas se divertir não é no domingo. Mas é errado você esquecer todo dia de Deus. Isso daí você nunca deve fazer. Porque isso já é um erro. Porque a gente não pode esquecer nunca sobre o que Deus tem feito com nós. Não pode. Porque aqui também fala, por isso não aproveitaremos mais o tempo com as famílias, com os amigos e com os irmãos da igreja. E com Deus principalmente. Como assim? A gente prefere ver coisas de novelas, séries e esquece do precioso tempo de Deus, o quão importante é a família. A gente esquece de tudo que é importante, não dá atenção para os filhos, para os pais, principalmente para Deus. E não deixa o Espírito Santo entrar. Por quê? Por causa de um vício que no final nem vai existir. Ah, mas tem filme que é de fatos reais, sim. Mas você tá pondo Deus como a sua prioridade? Porque muitas vezes a gente prefere ver o que tem a continuação de tal série do que ficar vendo a palavra de Deus se alimentando espiritual. E que isso é a verdade. Eu tô falando isso com experiência própria, que isso já aconteceu comigo. E é por isso que eu estou falando. E é por isso que eu estou aqui falando pra vocês. Porque eu tô com experiência própria. E aqui fala que
o grande autor da nossa vida, do nosso filme, sabe quem que vai ser? Deus. Ah, que é? Agora você fala que o filme não pode, fala que autor vai ser Deus. Autor da nossa história, do nosso livro da vida vai ser Deus. A gente não pode viver num mundo de ilusão. Não pode. Ah, então é errado assistir. Não, não é errado assistir, mas é errado você não querer ter tempo pra Deus e querer o mundo da espiritualidade. Isso é errado. Você não quer ter. Não deixa o Espírito Santo entrar. Não deixa o Espírito Santo falar com você. Isso sim é pecado.